Olá, tudo bem? Este vídeo é a continuação da análise da TV LED Samsung N48J5200. No vídeo anterior, substituímos o CI conversor DC-DC na placa T-Con e neste vídeo eu vou mostrar como testar a placa T-Con sem o painel, já que esta placa T-Con não funciona sem o painel. Este procedimento servirá tanto para esta TV como também para outras TVs Samsung cuja placa T-Con não funciona sem o painel. Vamos então acompanhar este vídeo? No vídeo anterior, mostramos a substituição do CI conversor DC-DC da placa T-Con. E agora eu vou medir as tensões para vermos se o conversor DC-DC está funcionando corretamente. Farei as medições com a placa T-Con desconectada do painel. Notem que estes dois flat cables estão desconectados. Vou colocar o multímetro na escala de tensão DC. Liguei a TV. E vou medir primeiro a tensão de alimentação da placa T-Con, que deve estar presente neste fusível. Podemos ver que aqui tem 12,6 volts, que está normal. Vou agora medir as tensões geradas pelo conversor DC-DC. Vou começar pela tensão VCC 3,3 volts. Aqui temos em torno de 3,3 volts, que está normal. Vou agora medir a tensão VCC 1,15 volt. Aqui temos cerca de 1,15 volt, que também está normal. E agora vou medir a tensão VCC 1,8 volt. Aqui temos aproximadamente 1,8 volt, que também está normal. Podemos então dizer que as tensões baixas fornecidas pelo conversor DC-DC estão normais, mesmo com o painel desconectado. Eu vou agora medir as tensões AVDD e HAVDD. Primeiro no ponto AVDD. Podemos ver que aqui tem 0 volt. E agora no ponto HAVDD. E aqui também tem 0 volt. Essas duas tensões estão ausentes porque o painel está desconectado. Isso ocorre porque o comando Enable que liga essas duas fontes é gerado na placa T-Con. Mas antes de chegar ao conversor DC-DC, ele vai para a placa direita do painel através do último pino do conector direito, retorna à placa T-Con através do primeiro pino do mesmo conector, vai para a placa esquerda do painel através do último pino do conector esquerdo e retorna à placa T-Con através do primeiro pino. Somente após isso, o comando Enable chega ao conversor DC-DC, que gera as tensões V-On e V-Off, e ao conversor DC-DC, que gera as tensões AVDD e HAVDD. Portanto, essas tensões estarão presentes somente se os dois flat cables estiverem conectados. Se um flat cable estiver desconectado, já interrompe o comando Enable. Para testarmos a placa T-Con sem o painel, é preciso jampear o comando Enable, colocando um fio no último pino do conector direito ao primeiro pino do conector esquerdo. Eu vou então colocar um fio nesses dois pinos para testarmos a placa T-Con sem o painel. Vou fazer um jumper com este fio esmaltado, que é próprio para fazer jumper em circuitos eletrônicos. Um lado do fio eu vou soldar no primeiro pino do conector esquerdo, onde tem um ponto de teste chamado FB-TRDY3,
O nome do comando enable é TRDY, mas como este é o terceiro retorno, está identificado como FB-TRDY3. Eu vou então soldar o fio no ponto de teste. Primeiro vou colocar um pouco de solda. E agora eu vou estanhar a ponta do fio. Notem que a ponta do ferro queima o esmalte e expõe a ponta do fio. Ok, um lado do fio soldado no ponto de teste. Agora eu vou cortar o fio no tamanho necessário para chegar ao outro conector. Neste conector, devemos soldar o fio no último pino, que é a entrada do comando enable. Vou colocar um pouco de fluxo para facilitar a soldagem. Muito bem, pinos jampeados. E para ter certeza que estão jampeados, vou fazer o teste de continuidade. A ponta de prova preta vou colocar no último pino do conector direito e a ponta de prova vermelha vou colocar no primeiro pino do conector esquerdo. Ok? O jumper está correto. Vou colocar o multímetro novamente na escala DC para medirmos as tensões. Coloquei a ponta de prova preta no terra. Liguei a TV. E vou medir no ponto AVDD. Agora temos aqui uma tensão em torno de 17 volts. E agora no ponto HAVDD. E aqui temos cerca de 8,5 volts, que é a metade da tensão AVDD. Podemos então concluir que este conversor DC-DC está funcionando corretamente. Eu vou medir também as tensões V-on e V-off geradas pelo outro conversor DC-DC. Vou colocar o multímetro aqui do lado direito e vou medir primeiro no ponto V-on. Aqui temos 31 volts. E agora vou medir no ponto V-off. E aqui temos em torno de menos 9,5 volts. Podemos então concluir que todas as tensões estão normais. Vou aproveitar para medir também os pulsos STVP e CKV. Observando aqui na placa, podemos ver os pontos de testes para medir esses pulsos. Aqui temos o CKV2, aqui o CKV-B1, aqui o CKV-B3, aqui temos mais 4 pontos indicados com a letra B, e aqui à direita estão os nomes também indicados com a letra B. STVP, CKV-B2, CKV-3 e CKV1. Temos então um pulso STVP e 6 pulsos CKVs. Eu vou então medir esses pulsos com o osciloscópio. Aqui já estou com o osciloscópio ligado, ajustado em 10 volts e 5 milissegundos. O caminho terra do osciloscópio eu vou colocar no terra. E a ponta de prova eu vou colocar no ponto STVP. Podemos ver no osciloscópio o pulso STVP, com amplitude em torno de 40 VPP.
variando de menos 9,5 volts, que é a tensão V-off, até mais 31 volts, que é a tensão V-on. O pulso STVP tem a função de iniciar a varredura vertical. Vou agora medir o CKV B2. Temos no osciloscópio um pacote de sinal bem comprimido. Vou ajustar o SecDiv para expandir o sinal. Aqui está bom, em 20 microsegundos. Agora podemos ver que o pulso CKV-B2 é uma onda quadrada com amplitude em torno de 40 VPP, que também está variando da tensão V-off até a tensão V-on. Os pulsos CKVs têm a função de executar a varredura vertical. Os demais pulsos CKVs devem ter a mesma amplitude e o mesmo formato. A única diferença entre eles é a fase, que não é possível notar utilizando somente um canal do osciloscópio. Vamos atentar somente ao formato e à amplitude. Vou então medir o CKV3. Notem que é semelhante ao pulso anterior, portanto está normal. Agora vou medir o CKV1. Está normal. Agora o CKV2. Ok, também está normal. Agora o CKV-B1. Também está normal. E por último, o CKV-B3, que também está normal. Podemos então dizer que a placa T-Con está funcionando perfeitamente, sem o painel. Vou então conectar o painel para vermos se a placa T-Con continuará funcionando. Por enquanto, vou manter o jumper nos conectores, caso ainda precise dele. Vou colocar o cabo AC. E vou levantar a TV para vermos se tem imagem. Ok, apareceu o número do canal, mas como está sem antena, agora está mostrando o sinal fraco ou inexistente. Eu vou então agora retirar o jumper. Ok, jumper retirado. Vou conectar o cabinho do alto-falante. Vou conectar antena, já que a TV está sintonizada em um canal. E vou ligar a TV novamente. Ok. Podemos ver que a imagem está perfeita, sem linhas e sem distorção. Somente para relembrar, recebemos essa TV com o CI conversor DC-DC da placa T-Con danificado. Encontramos um capacitor com fuga na placa do painel, que foi o que danificou o CI. Substituímos então o capacitor e o CI conversor DC-DC. E aqui finalizamos a terceira e última parte desta análise. Um abraço e até o próximo vídeo.